Vamos falar hoje a respeito da redação. O foco é pensar na redação para o SESC-Sebrasp. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: poxa, professora, você falou que você ia dar uma aula de dissertação e agora você está introduzindo, dizendo que você vai dar uma aula de redação. Vamos colocar as referências no devido lugar. Em provas de concurso público, quando se fala na prova escrita, essa prova escrita é chamada de prova dissertativa. Onde é que isso está? Em todos os editais. O nosso foco hoje é SESC-Sebrasp. Vou falar de três coisas: DPEM, PRF, PF. Estou piscando muito mais para PF, PRF, por quê? PRF, edital vai ser publicado dia 19 e a PF também é um edital que vai ser publicado muito em breve. Se vocês pegarem os dois últimos editais da PF, PRF e pegar o atual edital do DPEM, em todos os editais há prova discursiva. Prova discursiva, que para nós significa prova dissertativa. Prova discursiva é sinônimo de prova dissertativa, que é a mesma coisa que a redação. Eu só estou querendo colocar as referências no devido lugar, porque quando vocês forem analisar os editais, esses três editais que nos interessam, pensando em SESC-Sebrasp, não fazem referência direta à redação, embora a redação seja, sim, a parte escrita. É a parte escrita. Mas como é que vai estar no edital? Prova discursiva ou prova dissertativa. Beleza? Por isso que eu fiz questão de colocar no título da aula de hoje dissertação para o SESC-Sebrasp. Lembrando, quem está estudando há muito tempo para concurso público, até 2012, falava só SESP. E quando eu trabalho, faz muitos anos que eu trabalho com concurso público, eu sempre falei SESP, 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 SESP. A partir de 2012, se tornou Sebrasp. Então, para pegar uma referência do passado e a referência atual, eu sempre falo SESC-Sebrasp, que é a organizadora do momento, que é a organizadora que nos interessa. Mas vamos falar do assunto. Qual é o assunto? A prova dissertativa, ou seja, a dissertação. Quando eu falo da dissertação, que é a prova escrita, vamos pensar na primeira coisa. De onde saiu esse nome dissertação ou prova dissertativa? Esse nome saiu do verbo. Qual verbo? Do verbo dissertar. O que significa dissertar? Dissertar significa falar sobre alguma coisa, falar sobre alguma temática. Então, se eu estou afirmando que a prova é dissertativa, isso quer dizer que o foco da prova vai ser um tema, que é o assunto dado pela organizadora. Qual é? SESC-Sebrasp. Por que eu estou fechando nisso? Porque não adianta você querer falar daquilo que é bom para você ou daquilo que você escolheu como um tema. A gente fala a respeito daquilo que a banca determina. Esse é o tema. Se eu estou dizendo que dissertar é falar sobre alguma coisa, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o tema dado, o tema determinado pela organizadora. Beleza? Então, muito cuidado, porque eu estou aproveitando aqui uma fala do Ranieri, que o Ranieri falou uma coisa a respeito de fuga ao tema. Já começa a aula falando sobre a fuga ao tema. O que é a fuga ao tema? É você, meu aluno, querido candidato, falar a respeito daquilo que não foi determinado pela organizadora. Quando você fala sobre uma coisa não determinada pela organizadora, qual que é o nome disso? Fuga ao tema. Qual é a nota atribuída à fuga ao tema? Porque você não falou sobre aquilo que deveria ter falado. 0. Quero que vocês fiquem atentos a isso, tá? Vocês podem até achar, isso não acontece não, besteira. Ninguém tira nota 0 em prova. Vai nessa.
tá? Nas correções que eu tenho feito, porque eu tenho corrigido exaustivamente dissertações, provas dissertativas, modelo do SESC-Sebrasp, tá? Eu já dei alguns zeros. Quando eu percebo de cara que o enunciado não foi atendido, eu estou dando zero, porque esse é o procedimento adotado pela organizadora, tá? Então, voltando, o que é dissertar? Dissertar é falar sobre alguma coisa. No nosso contexto aqui, você vai poder falar sobre aquilo que você quer? Porque se eu puder falar sobre aquilo que eu quiser, eu vou falar sobre assuntos viajandões, tá? Vou falar sobre meditação, vou falar sobre o galo, vou viajar. Posso? Não. Qual é o tema? Dissertação. Vou falar sobre esse tema. É o meu foco. Não vou fugir, tá? Vejam, a primeira pergunta feita para vocês foi: por qual motivo o texto se chama dissertativo? A resposta que eu dei foi por conta do verbo. O texto se chama dissertativo por conta do verbo dissertar. O que é dissertar? Dissertar é falar sobre alguma coisa. Isso eu coloquei aqui no final. Dissertar significa explicar, discorrer, discursar, ou seja, expor algum assunto de modo sistemático, abrangente e profundo, oralmente ou por escrito. É óbvio que na nossa situação de mundo, pensando em PF, PRF e DPEM, eu estou pensando somente, tão somente, em prova escrita. Somente, tá? O texto é constituído de, no máximo, 30 linhas. Beleza. Provas dissertativas orais são mais comuns na área jurídica. Delegado, tá? Procurador, esse pessoal todo da área jurídica faz prova oral, que são provas dissertativas também. Beleza. Veja aqui, se eu estou falando algum assunto, eu já esclareci. Esse algum assunto é o quê? É o tema. Tema. Esse tema é dado por quem? Esse tema é dado pela organizadora. Esse tema é um tema aleatório? Voltando para mim aqui, senão fica muito slide, fica chato. Esse tema é um tema aleatório? Não. Esse tema é um tema que tem tudo a ver com a situação de prova. Por exemplo, na prova do DPEM, haverá um tema relacionado com as atribuições do órgão. Vejam que os 3 tópicos relacionados às atribuições do órgão estão prescritos no edital. Na PRF, provavelmente o tema também vai ser relacionado às atribuições da Polícia Rodoviária Federal, ao contexto de trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Dessa forma, é necessário que você domine muito o contexto de trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Pode ser um tema da atualidade? Claro que pode. A Polícia Federal nos pegou de surpresa em 2014, quando trouxe um tema que envolvia o Oriente Médio. Ficou todo mundo assustado. Então, veja, o tema pode ser um tema de atualidade, mas é muito mais comum e a gente até espera que o tema seja um tema que envolva a atuação do órgão. Seja DPEM, seja PF, seja PRF. A PRF está piscando, dia 19 ela está aí. Beleza? Então, lembrem-se disso. O que significa dissertar? Dissertar significa discorrer, discursar, expor algum assunto. Qual assunto? O assunto dado pela organizadora.